Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei, quadro que eu recebo as perguntas lá no meu Instagram, Eduardo Cruz, que se você não segue, por favor, siga lá que todo dia eu coloco muitos stories falando sobre a rodada, falando em como melhorar como jogador, ou como buscar uma renda extra e por aí vai. E essas perguntas que eu recebo lá, uma vez por rodada eu venho aqui e respondo para vocês aqui no YouTube, para mostrar para vocês também, um novo público, também como melhorar no Fantasy, no Cartola e pra vida também, né? Porque as dicas que eu dou geralmente envolvem muito mais coisas e essa a minha missão. Mas pera, que eu tenho uma novidade top pra vocês hoje. O plano de sócios está com vendas abertas agora essa semana, então aproveita porque agora está com um descontão. Meu plano de sócios com o Camilo Joga 10, então tem dicas clássicas, informações pra caramba, todo tipo de análise e estatística mais detalhado, os últimos campeões nacionais com seus times e suas análises, e o meu grupo Tiro Curto, que eu vou pegar e vou analisar jogo a jogo, analiso todos os jogadores e passo para vocês quais eu acredito que são os melhores e que vão estar nos meus times e por quê, mostro meu time de Liga Clássica, o que eu tô pensando e escalo alguns times Tiro Curto mostrando quais as estratégias melhor para a rodada. Então aproveita, tá com descontão, vai estar quase o dobro depois, mas essa semana tá barato para prestigiar quem acompanha a gente durante a temporada inteira. Então vai lá e aproveita. E bora lá, já tá acabando, só mais 2 rodadas, bora para as perguntas dessa rodada. Primeiro lugar, como faz para acertar meias no tiro curto? É a posição que sempre erro mais. Como fazer a análise certa? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que uma rodada não significa nada. Então, você vai jogar por probabilidade, por probabilidade você ter maior tendência de acertar do que os outros. Então é essa a ideia. Aí eu vou te falar o que eu uso muito como critério para colocar um meio campo no Cartola. Eu uso muito a questão de quantas chances ele se envolve. Chances de assistência, chances de finalização e por aí vai. Em vez de ficar olhando só quantos gols fez ou quantas assistências deu, eu dou um passo atrás. Eu olho ali quantos passes para finalização ele está dando. E esses passes para finalização são bons, estão deixando o cara na cara do gol? Isso é um bom indício para mim de assistência. Aí outra coisa, quantos gols o cara fez? Mas espera aí, os gols todo mundo vê. Vamos olhar quanto que o cara está finalizando, de qual posição que é, se é dentro da área ou fora da área, e por aí vai. E aí eu vou olhar o contraste. Como que se comporta o outro time? O outro time tem tendências a tomar gol? Isso é muito importante para mim, por isso que eu sempre analiso o confronto antes, para saber qual time que tem mais tendência de fazer gol. Aí eu já vou olhar com mais carinho para eles. Aí na hora que eu olhar esses jogadores, eu vou ver qual que está participando mais ofensivamente. E é esse o critério que eu uso, porque num tiro curto principalmente, a gente vai em busca da mitagem. E as mitadas dificilmente vêm de desarmes, por exemplo. Você precisa se envolver em gols, porque dá mais pontos. E aí eu tenho que estudar mais a parte ofensiva, e é isso que eu faço. Mais uma pergunta, vale a aposta no Mosquito? Para mim, como aposta, vale sim. A gente tem que ver muito como o Corinthians vai para esse jogo, se o Corinthians vai com mais chances ou menos chances, porque tem jogo daqui a pouquinho, eu tô gravando antes do jogo Corinthians e Santos, então tem esse detalhe. A gente tem que ver como que o Corinthians vai pro jogo, qual ânimo que vai, porque o jogo é muito importante pro Vasco, e talvez seja um pouco menos importante para o Corinthians, então só ficar atento com isso, mas eu acho uma boa sim, só que a questão é quem que você vai tirar para colocar ele, porque tem alguns caras que têm jogos ainda melhores e tem caras que fazem mais gol, que participam mais. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, o Claudinho, ele participa mais de gols do que o Mosquito, então você vai tirar o Claudinho para colocar? Aí você fala, mas o Mosquito tem um jogo fácil, e o Luciano, não tem um jogo mais fácil ainda, talvez? Então tem que analisar quem que você vai tirar para colocar ele. Então é essa a questão. Para o tiro curto, uma ótima aposta. Para a Liga Clássica, tem que ver quem você vai tirar para colocar ele, né? E aí fica um pouco mais difícil. Mais uma. É sempre bom analisar o histórico dos confrontos, principalmente se for times em bons momentos? Para mim não. Essa é uma coisa que eu não costumo olhar muito. Tem gente que olha, tudo bem, eu respeito, mas eu não costumo olhar muito nas minhas análises. Porque eu acho que esse histórico entre dois times, você tem que ver quais times que estavam jogando.
Ah, você tem um tabu, será que esse tabu é importante para os jogadores daquele time? Tem esse detalhe. Será que os times continuam jogando da mesma forma? Então, quando eu olho mais isso, eu olho mais em jogos específicos, por exemplo. Ah, quando um time está jogando sempre da mesma maneira há muitos anos. Ah, eu gosto de ter uma noção de como esses jogos são. Você quer um exemplo? Corinthians e Grêmio. O Corinthians tem mais ou menos um padrão de jogo há um bom tempo, mesmo tendo mudado de técnico, e o Grêmio joga praticamente da mesma maneira, que vem com o mesmo treinador há muito tempo. Aí eu acho interessante se a gente tiver um padrão. Outro exemplo, um clássico. Clássico eu costumo dar uma olhadinha. Por quê? Clássico, se tem aquele tabu, importa para os jogadores, é importante para a torcida, então é diferente. Agora, por exemplo, você tem, sei lá, São Paulo Sport. Você acha que para aqueles jogadores ali é importante o jogo que aconteceu em 2016, que perdeu? Para mim não é. Então eu acho que tem coisas mais importantes para se analisar na maioria dos jogos e eu prefiro não olhar muito, a não ser nesses casos específicos, para aquilo não ficar na minha cabeça e me impedir de analisar coisas mais importantes, como por exemplo a performance nas últimas partidas. Mais uma. Qual a diferença entre o Cartola e o Rei do Pitaco? Vamos lá. Primeiro, eu fiz um vídeo que fala basicamente sobre isso. Eu falo bastante do Rei do Pitaco, sempre comparando com o Cartola. Então dá uma olhada aí no meu canal, que já tem. Os vídeos que eu falo do Rei do Pitaco, eles têm uma capa azul claro, então fica bem fácil de você identificar. Então pega esses vídeos e dá uma olhadinha. Mas explicando basicamente, tem algumas diferenças. Em primeiro lugar, até hoje, o Rei do Pitaco é tiro curto apenas. Já começa por aí. E aí o legal é que você faz tudo na plataforma. Você escala lá e faz toda a sua escalação, o seu investimento, tudo numa plataforma só, não precisa envolver outras coisas. Isso é bem legal. Aí em questão de scout, são poucas coisas diferentes. Em primeiro lugar, não tem capitão. Segundo lugar, defesas não são defesas difíceis, são defesas simples e vai ter uma pontuação menor. Então não importa o tipo de defesa, ele vai ganhar 1,5 ponto, em vez de ganhar 4 pontos por defesa difícil, que é bem subjetivo. Isso são coisas bem legais. Lá não tem passe incompleto, só passe errado, quando o cara erra o passe mesmo, e vale 0,1 também. Então é um número bem reduzido, não afeta tanto os seus jogadores. Lá tem interceptação, mas é um pouquinho diferente do que é no Cartola. E os desarmes valem 1,5 ponto, e não 1 ponto só. Então tem que ficar esperto com isso. E outra coisa importante, não tem valorização ou desvalorização. Não importa quando você joga, você vai ter sempre o mesmo número de cartoletas ou pitacos para você utilizar. Essas são basicamente as diferenças. Além de ter outros campeonatos também. Essa é uma coisa legal que dá para você jogar o ano inteiro diversos campeonatos, não só o Brasileirão. Mais uma. Foco maior agora é para quem briga por alguma coisa, Libertadores, rebaixamentos. Mais ou menos, eu acho que você tem que sempre analisar diversas coisas. Você nunca pode ter um motivo para você colocar, um motivo para você não colocar. Você tem que ponderar tudo, analisa tudo e aí vê o que você vai dar mais importância e o que não vai dar. Existe uma coisa que a gente utiliza bastante, principalmente em aposta esportiva, que a gente chama, em inglês é must win, e em português seria necessidade de vitória. Isso é um fator importante para o time, que deixa o time com mais chances de ganhar, geralmente. Porque o time precisa mais daquilo, então vai colocar mais gás, vai dar mais importância, vai tentar entrar mais concentrado do que um time que não joga por muita coisa. Então, quando eu vou analisar um jogo, eu olho também qual a necessidade de vitória daquele time. Porque isso vai me dizer que aquele time tem um pouquinho mais de vantagem em relação ao outro que não briga por nada. Então, eu levo isso em consideração, mas não pode ser só isso. Você tem que analisar mais coisas. Tem um elenco, tem a fase do time, tem muita coisa para você se analisar. Não fica só com isso, mas leve isso em consideração. Você acha os meias do São Paulo uma boa nessa? Vamos lá, eu sempre falo que a gente tem que analisar diversas coisas, né? Os meias do São Paulo, por que eles seriam boas? Simplesmente por uma coisa, o confronto. O confronto é muito bom. Vai enfrentar um time que toma muitos gols e um time que não briga por nada, que nem a gente conversou. Esse é o lado bom. Mas aí tem a questão, os meias do São Paulo estão jogando bem? Não estão produzindo assistência para finalização, não estão finalizando, não estão fazendo nada disso com regularidade. Então é um ponto muito, muito negativo. Então, o que eu faço nesses casos? Em primeiro lugar, eu tenho que analisar como um todo, né? Então, se tiver meias na rodada, que eu olhar e falar assim, tenho esse meia aqui, tem um jogo legal, pode não ser tão bom quanto contra o Botafogo, mas tem um jogo legal,
que pode fazer gols, e o meia vem bem, vem produzindo ofensivamente, eu vou colocar esse meia que vem bem. Agora, se eu chegar na rodada e olhar e falar, nossa, não tem nenhum meia que vem bem e tem um jogo interessante, aí eu coloco os do São Paulo em jogo para pensar também em colocar. Então, mais perto do fechamento da rodada, a gente vai analisar e ver quem são os prováveis para jogar. Se eu não tiver nenhum jogador que está bem e tem um jogo legal, aí os jogadores do São Paulo entram em cogitação. Agora, se eu tiver jogadores desse jeito, aí os jogadores do São Paulo tem menos coisas legais para a gente colocar ele. Mais uma. Vou com a zaga do Atlético Mineiro completa. É loucura ou acha viável? Sempre depende do objetivo, gente. Não tem opinião se não tiver noção de qual o objetivo que você quer. Se você está jogando Liga Clássica, que você está ali pau a pau com a liderança, não vale a pena. Se é uma Liga Clássica, você está no meio da temporada, que não é o caso agora, né? Não vale a pena. Agora, no finalzinho, se você quer tirar pontos, é interessante. Se é um tiro curto, vale a pena você fechar. E agora, falando na defesa do Atlético Mineiro como um todo, é interessante sim, porque tem caras que podem pontuar bem. Deixou muito o pessoal magoadinho aí, entendo, mas o adversário ajuda. Não é um adversário que agride muito ofensivamente. Então pode ser interessante sim. Vou com o Luciano de capitão. É uma boa? Então, eu acho que o Marinho é prioridade para ser capitão. Eu acho que o Marinho, o quanto ele produz ofensivamente é interessante. Mas eu acho que o Luciano pode ser uma boa alternativa para quem quer tirar pontos. Porque ele tem um jogo muito mais fácil. Então ele pode se envolver em gols. Principalmente em casa ele vem numa sequência gigantesca de gols, fazendo gols quase toda a rodada. No geral ele vem bem até. A questão de sequência de gols, é um cara muito iluminado, que sempre está na posição certa, é incrível. Então, ele está bem para o jogo e enfrenta um adversário muito frágil defensivamente, que toma muitos gols de atacante. Então, acho interessante sim. Eu acho que se você precisa tirar pontos, é interessante. Agora, se você não precisa, eu não usaria. Mais uma. Ser sócio de Cartola em mais de um lugar. Qual a sua opinião? Acho que pode dar conflito de informação e estratégia? Mais ou menos. Eu acho que depende muito de quem você segue. Já começa por aí. Porque o mais importante é você não seguir planos ruins. Essa é a ideia. Você não seguir a ideia de planos ruins. Se você só seguir a ideia de planos bons, eu já fiz isso muitas vezes, tá? Eu assinava 4 planos, mais ou menos, que eu queria ver qual que era melhor. Já que eu aposto bastante, eu acho que eu tenho que investir. Então eu quero ver bem tudo que tem ali e aí eu vou absorver as partes que eu acho mais interessante, eu vou aprendendo qual que eu acho mais interessante daquilo e vou absorvendo a informação. Eu também não vou cego na informação de ninguém. Então não tem problema para mim um falar uma estratégia e outro falar outra, porque eu vou analisar com a minha cabeça e verificar o que eu acho melhor ou não acho. Tanto que muitas vezes eu não uso o plano de sócios para ver a opinião das pessoas. Muitas das vezes eu uso o plano de sócio para ter informação, ter uma informação mais mastigada. Aliás, eu gravei um vídeo, tem vários vídeos aqui no canal, que não importa a época você pode assistir, que são os vídeos de capa verde. Esses vídeos de capa verde, não importa o momento, é sempre interessante você assistir, porque eu não falo da rodada, eu falo de conhecimento, de como você se tornar um jogador melhor e coisas que você tem que reparar e aprender para você se tornar um jogador melhor, que talvez seja alguma coisa que você esteja errando. E eu tenho um plano que eu falo por que assinar um plano de sócios é legal. E aí, por que eu acho interessante e por que isso pode mudar seu jogo bastante. Então dá uma olhadinha lá, que aí você vai ver mais no detalhe o que eu acho sobre isso. Mais uma. 5-3-2 para tiro curto, fechando uma defesa. Mais de um time pensando em SG. É uma boa? Para mim não é. Eu não gosto. Porque o que acontece? Os caras ofensivos, principalmente os atacantes, eles têm muito mais chance de imitar do que um defensor. Então, geralmente, a gente tem que ter aqueles jogadores que imitaram ofensivamente pra gente ir bem. Principalmente atacantes. Se o atacante imitar e você não tiver, você já tá muito ferrado. Então, você tem que ir com 3 atacantes, já começa por aí. Por quê? 3 atacantes, se você acertar 2, você já tá mais aliviado. Entendeu? Agora, com 2 atacantes só, é mais difícil você acertar aquele que imita pesado. Aquele cara que faz 2 gols na partida. Então já começa por aí. Atacante eu acho muito importante você ir com 3. Essa é a primeira coisa. E segundo, que é difícil acertar um SG. Você vai tentar acertar 2. Fica muito mais difícil. Você reduz sua chance tentando acertar mais de um SG, entendeu?
Eu acho que depender de um SG só é muito melhor, porque ele vem e acabou. Seu time já dá uma elevada muito boa, e aí os outros jogadores você tem que tentar acertar ofensivamente. Edu, estou a 26 pontos do líder. Qual a estratégia usar nessas duas últimas rodadas? 26 pontos é uma diferença um pouquinho já interessante para você começar a usar um pouco. Então eu acho que você tem que procurar, às vezes, triplicar uma defesa, dependendo da rodada, mudar o capitão, se você estiver confiante em outro, uma ou outra peça diferente. Por quê? Você tem que tentar tirar o máximo de pontos possível já nessa rodada, porque senão você vai jogar com muita pressão na última de ter que tirar muitos pontos, aí você vai ter que usar muito mais, você vai ter que colocar um capitão mesmo que não seja um óbvio, você vai ter que fechar uma defesa que não seja tão provável de SG. Então eu já sugiro você dar uma ousadinha agora. Talvez não precise fechar a defesa, mas coloca uns 3 de uma defesa, por exemplo. Vai buscando diminuir essa diferença. O ideal seria você tentar diminuir pelo menos 16 desses 26 pontos aí, para ficar com uns 10 ali para a última rodada, que 10 pontos já fica mais interessante. O goleiro é uma boa posição para você usar, porque goleiro, se você acertar, já tem grande chance de você tirar tipo uns 10 pontos aí só no goleiro. Lógico, vai arriscar? Vai arriscar. Pode dar errado? Pode, mas você tá atrás. Você não tem o que perder. Mais uma. Cite 2 SGs para a rodada. Então vamos lá. O primeiro SG, eu acho que o do São Paulo acaba sendo interessante, porque enfrenta o pior mandante do campeonato, que é o Botafogo, um time que já não briga por nada. E isso pode auxiliar, né? O Botafogo também cedeu SG em 3 das últimas 5 partidas. Então acho que acaba sendo interessante a defesa do São Paulo pelo adversário, nem tanto pelo São Paulo, mas pelo adversário. Um adversário que não briga por nada, um adversário que é o pior mandante e um adversário que se deu 3 SG nos últimos 5. É um número bom até. E a outra defesa é a do Fortaleza. O Fortaleza é o time que mais tem SGs dentro de casa. Isso acaba sendo bem interessante pra gente. Conseguiu SG em 4 dos últimos 5 em casa. Muito top. E o Bahia, dos times que jogam fora de casa nessa rodada, o Bahia é o pior visitante. Então acaba sendo interessante o Fortaleza por isso. É um jogo que para os dois times importa muito, que talvez o Fortaleza não ligue de ter um empate, por exemplo. Acho que já consegue um resultado até interessante, talvez, dependendo. Então eu acho que pode ser um jogo de menos gols ali e que o Fortaleza consiga o SG por causa disso, e talvez seja um SG que as pessoas não estejam vendo tanto. E é isso, galera. Deixa o like aqui, por favor, ajuda o nosso trabalho, tá acabando a temporada e a gente quer saber se é interessante a gente voltar com esse quadro para a próxima rodada. Então, por favor, deixa aqui o comentário se você acha que a gente deve continuar com esse quadro, se esse quadro te ajuda em algo, para eu saber se eu devo continuar na próxima temporada, né, que tá aí já já. E por favor também se inscreve, porque vou postar mais vídeos. Nessa semana já tem mais um vídeo chamado Rei Avalia, então aproveita e se inscreve aqui no canal para você receber a notificação. Só você apertar o sininho, você vai receber a notificação de quando eu postar mais vídeos, que eu pretendo postar vídeos bastante para vocês evoluírem e se tornar um melhor jogador de fantasy, assim como eu fui me tornando ao decorrer de tantos anos. Valeu!